Violência contra a mulher, infelizmente, uma realidade que existe, não só aqui no Brasil, mas também em todo o mundo, e avanços vêm sendo conquistados durante o tempo. E um deles foi uma lei recente, do ano passado, que reserva vagas em creches ou filiadas, conveniadas, creches conveniadas à prefeitura, para filhos de mulheres vítimas de violência sexual ou física. E esse tema, entre outros, de maneira geral, nós vamos falar aqui sobre violência contra a mulher e convidamos aqui para falar sobre esse assunto a doutora Priscila Voltarelli Bozola, que é defensora pública de Minas Gerais, aqui em Uberlândia. E eu queria muito agradecer a sua presença, tenho certeza que vai contribuir bastante aqui com esse tema para a gente. Muito obrigado pela presença, doutora. Agradeço o convite, Fernando, por poder participar desse debate que trata de um tema tão relevante para a sociedade. E a Defensoria Pública é muito sensível com essa questão, né? É uma instituição que ela é essencial para o Estado e também tem como incumbência a orientação jurídica e a promoção dos direitos humanos. E assim, já adiantando que a violência doméstica é uma forma de violação dos direitos humanos. Então, para a Defensoria é muito importante estar e participar desse debate. Bom, nós que agradecemos. Aqui também a Eunice Prado, que é advogada e professora e atua no Núcleo de Educação e Direitos Humanos, um órgão vinculado à Secretaria de Educação e que tem uma atuação forte nesse sentido também, junto às mulheres. E eu queria muito agradecer a sua presença aqui, Eunice Prado, não é a primeira vez, e a gente fica muito feliz com o seu retorno aqui no programa para discutir um assunto tão importante. Eu que agradeço, Fernando, pelo convite. E esse tema é um tema muito caro, né? E acho que diuturnamente a gente tem que estar debatendo isso, ainda mais nesse país que a gente vive, né? Que é um país que é um grande, tem lutado muito na defesa dos direitos humanos e a gente está aí para debater, esclarecer e contribuir para que as pessoas saibam dos seus direitos e lutem, né, para que a violência seja minimizada e, oxalá, que acabe a violência contra a mulher. Porque a violência contra a mulher vai muito além, é uma violência de gênero, uma violência que está escancarada aí na sociedade e a gente luta para acabar. Muito obrigada. Bom, isso aí é o que a gente espera, né? Pelo menos acho que a gente levar esse assunto em discussão aqui, orientando as mulheres principalmente em fazer denúncia. Eu acho que é muito importante a gente orientar aqui que as mulheres que estão nos assistindo coloquem em prática o que a gente falar aqui, né, de orientação. E existem órgãos na cidade que atuam nessa defesa da mulher. E um deles é o SIM, com C, que é o Centro Integrado da Mulher, e a gente conta aqui no programa com a coordenadora do SIM, que é a Ranier Bota Guimarães, e a gente agradece muito a sua presença aqui para falar um pouco do trabalho do SIM e também do dia a dia das mulheres que sofrem violência e procuram vocês lá. Muito obrigado pela presença, Ranier. Eu que agradeço, Fernando. O Centro Integrado da Mulher é um órgão vinculado à Secretaria de Governo Municipal, né? E estamos também ligadas à Superintendência da Mulher, né? O Centro Integrado foi criado em 2012, através do Pacto Nacional de Políticas para as Mulheres, né? Com o objetivo mesmo de acolher essa mulher vítima de violência. E lá, junto conosco, né, nós contamos também com a Defensoria Pública e a Delegacia de Polícia Civil especializada no atendimento à mulher vítima de violência. O integrado aí é que envolve outros órgãos para facilitar mesmo o atendimento ali, né? Perfeitamente. Bom, e aqui o vereador Alexandre Nogueira, que também é o presidente da Câmara Municipal de Uberlândia e é o vereador que propôs a lei que foi aprovada, que a gente falou aqui no começo, que é a lei que estabelece que filhos, né, de vítimas de violência doméstica, de violência física ou sexual, têm reserva em vagas em creches. A gente vai falar sobre essa lei também, mas de maneira geral sobre o tema em questão. E queria muito agradecer a presença aqui do presidente da casa, o vereador Alexandre Nogueira. Obrigado pela presença aqui no Câmara Debate mais uma vez. Eu é que agradeço, Fernando, o convite mais uma vez de estar presente aqui no Câmara Debate. É um programa muito importante para levar esclarecimento para as pessoas, para a população de Uberlândia, né? Agradecer também a doutora Priscila, a Eunice e a Ranier, que
Tenho certeza que vai ser um debate muito importante hoje, porque nós temos um problema cultural no Brasil, que é a violência em todos os setores, mas principalmente a violência contra a mulher. Eu acho que tem que ser trabalhado todos os dias para que isso, de uma vez por todas, seja erradicado, né? E tive o prazer de fazer uma lei onde contempla aí as crianças, certo? Para que elas possam ter prioridade nas creches na cidade de Uberlândia. Bom, antes de entrar na questão da lei, que a gente vai ter um tempo para discutir especificamente ela, vamos ouvir as mulheres aqui, né? Assim, a gente vê a Lei Maria da Penha e algumas leis sendo aprovadas para melhorar a situação, minimizar os casos de violência. No ponto de vista de vocês, acho que a gente pode começar pela Defensoria Pública e também a Eunice e a Ranier. Esses avanços são satisfatórios ou a gente ainda precisa crescer e avançar mais ainda nesse sentido, de tornar mais dura a pena e punir mais os agressores? Então, Fernando, nós podemos dizer que houve muitos avanços, né, nos últimos anos. Eu acho positivo, acho que ainda temos um caminho ainda a seguir, porque isso vai muito da conscientização da população, tanto masculina quanto feminina, a própria mulher também, se valorizar, se empoderar, conhecer os seus direitos. Mas houve muitos avanços. Nós podemos dizer que desde o ano de 1975, a nível internacional, já houve assim, muitas conferências mundiais organizadas pela ONU sobre a mulher. Então, até é conhecido de 75 a 85 como a década da mulher pela ONU. Por quê? Porque já havia uma grande preocupação, já é muito cultural. Muita gente vem e pergunta, mas por que para a mulher e para o homem não? Não, para o homem não. Por quê? Porque culturalmente a mulher sofreu muito. E ainda sofre, né? Só que antes ela não tinha voz, ela não tinha coragem, ela não conhecia, não tinha leis. E no plano internacional isso veio primeiramente, né? Com esse reconhecimento e várias convenções internacionais. Até no ano de 1993 houve uma convenção de direitos humanos organizada pela ONU. E aí nesse ano foi definida a violência como uma violação dos direitos humanos. Foi um grande avanço, né? No plano interno, nós podemos dizer também que houve muitos avanços. No Brasil, desde o início do século XX, em 1932, a mulher ganhou o direito a voto, que até então não votava. Ela teve uma entrada no mercado de trabalho. Ela teve direito a um divórcio, que até então não tinha. Mesmo os direitos do marido, a mulher casada, no plano civil. Entre outros, né? Já se aproxima muito o salário das mulheres, quanto paga aos homens. Então, no meu ponto de vista, eu acho que houve grandes avanços. E pode melhorar, né, Eunice? Não, podemos. Há muito ainda o que melhorar. Houve vários... Sem falar da lei, né? Em 2006, da Lei Maria da Penha, que Sim. houve assim, ela foi editada depois de um caso fático e trágico, né, com a Maria da Penha, e que trouxe muitos benefícios também. E assim, ainda assim, muitas mulheres ainda se amedrontam, né, de chegar e levar a notícia do que está acontecendo aos órgãos públicos, né? Houveram grandes avanços no campo civil, no campo trabalhista, né? Porém, a questão da violência, né, contra a mulher ainda tem muito que melhorar, né? Teve sim a lei, né, que pune mais o agressor, né? Teve agora recentemente a lei do feminicídio, né, que é para criminalizar os homens que matam mulheres simplesmente porque são mulheres. Tá? Então, mas ainda a nossa luta é contra essas agressões intermináveis no sentido de humilhar, de violentar fisicamente, sexualmente, e que muitos homens fingem que não estão agredindo e estão, às vezes até dissimuladamente. Então, eu vejo da seguinte forma: nós vivemos numa sociedade extremamente patriarcal, né? A história conta isso claramente, o quanto o machismo, né, era autêntico, né? Ser machista, eu posso, eu mando, eu faço. Você não vai usar essa roupa eu não quero que você saia com esse batom, né? E através dessa, eu imagino que através dessa criação mesmo patriarcal, machista, há muito ainda que se evoluir. A mulher ainda precisa sair desse estado de submissão, se empoderar dos seus direitos. A Lei Maria da Penha está aí, prevê os direitos da mulher.
em relação à tipificação das violências, mas ela precisa ter vontade de sair dessa situação. Eu costumo falar que a violência física e a sexual, ela é o ápice das violências. Uma vez que aquela mulher, ela vem sendo violentada psicológica e moralmente há muito tempo. Então, esse seria o grande avanço, de sair dessa situação mesmo, de se submeter, de saber que ela é capaz, que ela pode, tanto quanto o homem, né? A questão do mercado de trabalho, né? Que hoje as mulheres já estão nos altos padrões, nos altos escalões, né? da sociedade, trabalhando. E o nosso objetivo é esse, levar a informação para a mulher, para que ela se empodere dos seus direitos, assim como dos seus deveres, mas que saia dessa situação de submissão. Bom, Alexandre, a gente sabe dos avanços, né, em relação à violência contra a mulher, e nesse caso específico aqui da lei que dá reserva e preferência para filhos de mulheres vítimas de violência. Surgiu de uma demanda, alguém te procurou, como que foi essa questão para que essa lei fosse aprovada? E, inclusive, até em Belo Horizonte, recentemente, foi proposta lá na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte também, para que a lei seja cumprida lá também, o mesmo teor a lei lá. Na verdade, Fernando, nós temos uma demanda grande, mas essa lei, como eu tenho irmãs, são 7 irmãs, então desde criança eu aprendi a respeitar, e todas, só tenho uma mais nova e 6 mais velhas que eu aprendi a respeitar a mulher e fui muito bem educado, não só pela minha mãe, mas pelo meu pai e pelas minhas irmãs, e a maioria das minhas irmãs são professoras, trabalham na área da educação, então elas me comentavam muito sobre as crianças ficarem à mercê e também mercê da violência. Porque uma criança, quando vê uma mãe sendo violentada na família, por um pai, então o grau de risco dessa criança ir para as drogas ou para outras, os pequenos furtos, é muito grande. Então elas comentavam comigo e nós tivemos a ideia de fazer essa lei, essa proposição de lei, para que as crianças fossem prioridade, né? E nós pensássemos sim na criança, não só na mãe, mas também na criança, para dar um respaldo maior para essas crianças ficarem longe da violência, né, familiar. Então, foi uma lei importante, graças a Deus já é uma lei que vai ser implantada em outras cidades do Brasil, e temos que divulgar, temos que cada vez mais saber e aprender a respeitar a mulher e tratar a mulher como igual, né? Mulher, eu falo que a mulher tem que estar sempre do lado do homem, nem na frente nem atrás, mas sempre ao lado do homem, para que a gente possa ter aí o respeito e o empoderamento das mulheres, sim, em relação ao homem é muito importante. E que acho que a pior de todas, a violência sexual e também física, é a violência psicológica, porque o trauma fica quase que para o resto da vida dessas mulheres, né? Então, que as pessoas precisam cada vez mais ter força, e quando a gente se discute essa lei, quando a gente conversa com as pessoas, elas se empoderam na vontade de realmente denunciar a violência. A maioria é dentro de casa, assim, dos casos que vocês recebem, a violência contra a mulher, a maioria é dentro de casa. Sem dúvida, com parceiros mais próximos, infelizmente. E não só a violência física, né? Como ele disse, a violência psicológica também é considerada uma violência passível de punição. De acordo com a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, nós temos 5 tipos de violência que são praticadas contra a mulher, que é a violência física, que é muito conhecida, a mais conhecida delas, a violência sexual, a violência patrimonial, a violência moral e a violência psicológica. Então, o que é a diferença das duas, da moral e da psicológica? A psicológica é aquela que o homem pratica dentro da residência, dentro do lar, sem conhecimento das demais pessoas. Então, é xingamento, ameaça, que acontece muito também. Vem muito lá procurar a gente com essa... Ah, mas o que crime? Foi ameaçada mesmo. Você não vai fazer isso porque senão eu vou te bater, ou então eu vou te matar. Tem muitas ameaças. E xingamentos mesmo. Então, psicologicamente, a mulher vai ficando enfraquecida e submissa àquela relação. E a moral, a violência moral, é quando o homem transpõe isso para outras pessoas. Então, pratica injúria, difamação, calúnia contra a mulher. Então, esses 5 tipos de violência existem, não só a física e não só a sexual, que são as mais conhecidas, evidentes, né? Bom, sim, o pessoal atende lá, recebe muita violência doméstica. Dentro de Na casa. verdade, a nossa porta de entrada
para o atendimento é o atendimento psicossocial. A gente faz o acolhimento da vítima, né, em situação de violência, e os encaminhamentos posteriores, né, que são previstos por lei. Mas o nosso maior objetivo é orientar e informar essa mulher do que é possível ser feito e o que não é possível. Porque eu sempre falo que o homem que bate na mulher, ele não machuca só a mulher, ele machuca a família inteira. Né? O seio familiar, ele é prejudicado com qualquer tipo de agressão. Uma vez o atendimento psicossocial faz a oitiva da vítima, né, no intuito de entender o que está acontecendo, às vezes convoca o agressor para uma conversa, né, para estar orientando ele também a respeito da lei, a respeito do que ele pode sofrer por questões jurídicas, né. Se realmente estiver no final do relacionamento e não conseguir fazer essa mediação do conflito, é encaminhado para a Defensoria Pública, ou se existiu crime, é encaminhado para a delegacia, né, que está lá conosco. E assim, não é necessário fazer o boletim de ocorrência, né, porque fala assim, mas eu preciso ter um boletim de ocorrência para me procurar o Centro Integrado da Mulher. Não, não é preciso. Lá ela vai ser orientada, de acordo com a demanda dela, do que é mais viável para o caso específico. Se ela precisar do boletim de ocorrência, a gente vai encaminhar ela para fazer. Nós temos o atendimento, o acompanhamento da Polícia Militar, que nos atende prontamente com a equipe da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. Tem nos atendido muito prontamente, assim como as companhias de polícia militares que registram os BOs. Né? Nós temos também as vítimas que não têm conhecimento, procuram o Conselho Municipal da Mulher, que também é um órgão que existe em Uberlândia em defesa da mulher. Né? E nós estamos lá mesmo para atender, para orientar, para não deixar essa mulher sair de lá sem os conhecimentos que ela precisa ter, para ela se empoderar e ter condições de sair dessa situação de violência. Agora, essa lei, por exemplo, que tira a criança de dentro de casa e coloca na creche, o ambiente do lar para ela, num ambiente familiar violento, não é benéfico então, para qualquer criança, né? Essa lei não é tirar a criança. Não. Eu digo assim, não nesse sentido. Beneficiar de ter uma condição de estar em outro lugar que não seja em casa, por direito garantido. Assim. O que acontecia antigamente, a mulher, ela já tem medo nessa situação de violência, ela fica com medo de tomar qualquer atitude. E o homem muitas vezes fala para ela, se você sair de casa, for morar com a tua mãe, você vai perder seus direitos aqui, você não vai ter direito à partilha dos bens, e aí ela um monte de medo começa a crescer na cabeça dela. E um deles tem filho, onde vou matricular? A minha residência é aqui próxima, será que eu vou conseguir vaga em creche próximo da casa da minha mãe, próximo da casa da minha irmã, próximo de outra casa que eu for morar? Então, aí o que acontecia? Ela não conseguia matricular essa criança, então era mais um impedimento para que ela saísse da situação que ela vivia. E até a Defensoria Pública, né, vereador Alexandre, teve muitas audiências públicas, muitas reuniões a respeito dessa questão, mesmo antes da lei, e definiu vários critérios, que até hoje é uma instrução normativa da Secretaria Municipal de Saúde, a respeito dessa questão. Quais são os critérios de prioridade que essa mãe vai ter para matricular a criança na creche? Porque antes não conseguia. Então, e um deles é a questão da criança em situação de vulnerabilidade, que é a filha de uma vítima de violência doméstica. Então, isso facilitou muito. É um apoio que se dá à mulher para que ela consiga sair dessa situação, né, de violência, de constrangimento, de pressão dentro do seu lar. E às vezes ela tem que sair da sua casa fugida, porque ela está recebendo ameaça de morte, por exemplo. Então, quando ela sai fugida, ela tem que ir para um lugar que é estranho ao marido, né, ao companheiro. Então, e quando ela sai às pressas, assim, então ela tem que ter a garantia dos seus filhos ficar numa escola ou numa creche, né, porque a educação é um direito humano e essas crianças que já são vítimas de violência não podem ficar sem esse direito. Então, assim, a gente até parabeniza aí, porque foi muito prudente isso. E o nosso trabalho no Núcleo de Educação em Direitos Humanos é justamente com as vítimas de alguma violência, algum ferimento aos direitos humanos. Então, a gente faz formação
junto aos professores, para contribuir nesse trabalho de educar as crianças e adolescentes no sentido de minimizar ou acabar com a violência, porque a gente acredita nessa nova geração, né, que eles vão ser diferentes dos atuais e dos nossos antecessores. E também a gente trabalha diretamente com as crianças que sofreram ou sofrem alguma forma de violência, né? E muitas vezes essa violência familiar, né, também, porque a criança é menina, ela sofre, né, talvez violência sexual, então já começa desde a mais tenra idade, né? A gente assiste isso no nosso cotidiano, infelizmente. Então a gente gostaria de estar contribuindo ainda mais nessas formações aí. A gente vai nas escolas, a gente promove cursos para que as professoras, os professores ensinem e trabalhem com seus alunos, né, nessa perspectiva de não violência. Isso. Nessa perspectiva emocional, né, que a gente vive, a gente trabalha muito com o emocional da mulher. E ela se sente muito ligada ao agressor de alguma forma. E o fato dela ter que sair de casa, romper esse vínculo de afetividade, quer dizer, ela precisa de ter uma autonomia de trabalho, de como que eu vou sustentar meu filho? Como eu vou sair para trabalhar e eu vou deixar ele com quem, aonde, de que forma? Então, acredito que a lei, ela vem para contribuir com essa mulher. Ela tem onde deixar a criança, né, no período da escola, para ela prover a casa. Né? Ela passa a ser a provedora da casa, ela que mantém. Então, é muito importante, né, ter esse apoio. Porque a mãe com uma criança, sem deixar onde ficar, ela não consegue trabalhar. Verdade. Então, com certeza, essa lei, Fernando, faz com que a mãe ali que está dependente do marido, certo? Com o filho, dependendo do marido, que às vezes não trabalha fora e não tem com quem deixar essa criança, que ela possa então ter um pouco de dependência, né? Ela possa deixar a criança, ela tem um lugar para deixar a criança, ela tem um lugar, ela pode sair para procurar emprego, ela pode sair para ter uma nova visão da vida como um todo. Então ela deixa de ter um pouco daquela dependência do lar e também aquela pressão psicológica que é exercida sobre a mulher, porque a mulher, a primeira coisa que ela pensa, né, no seu seio materno, ela pensa nos filhos, né? Em criar os filhos da mulher, né? Então por isso que às vezes ela deixa muito de viver a própria vida para viver em função dos filhos. Isso faz romper alguns laços com o marido, com o agressor, com aquela pessoa que está ali psicologicamente afetando a vida delas. E na prática funciona como? Na prática, a pessoa basta dizer que é vítima de violência e já tem lugar na creche, ou tem que fazer boletim de ocorrência, passar por algum órgão? Como que funciona isso na prática? Alguém poderia... Na prática, a mulher que é vítima de violência doméstica, para ela conseguir ter esse direito, ela precisa levar consigo o boletim de ocorrência e o laudo do IML, para poder provar que ela passou por aquela situação. Então tem que ter uma situação de denúncia com o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência, enfim. E o laudo. No artigo 2º da lei fala que é a cópia do boletim de ocorrência, né? E a cópia do exame de corpo de delito. Isso, porque é violência. E normalmente isso entra pela... qual órgão que a mulher, no caso, que já fez todo esse procedimento de denunciar, de fazer o boletim, Isso. enfim. Aí o boletim de ela ocorrência, parte para onde depois ela consegue fazer com a polícia militar. Né? Agora, o laudo do IML, ele só é repassado através da delegacia de polícia civil. A delegada expede o laudo e a vítima procura o IML. Aí vai depois a Secretaria de Educação e cadastra. Ela procura a escola mais próxima, aquela que ela tem interesse. Pode ser diretamente na escola. Diretamente na escola. Porque, assim, eu faço essas perguntas para ficar bem claro, porque podem ter situações de oportunismo, né? Da pessoa, opa, vou ter vaga na creche, é só chegar lá e falar que eu sou vítima de violência. Mas não é bem assim. Né? Tem que ser muito bem documentado. Inclusive, se não for, a pessoa pode até se enquadrar em algum crime aí de falsidade ideológica, enfim, não sei.
Eu não sou jurista, não entendo. Tem que haver comprovação daquela situação, porque senão realmente aí dá aso para muitas arbitrariedades, né? E até mesmo a instrução normativa número 5, que foi uma recomendação da Defensoria, além da prioridade da questão das crianças que são filhas de vítimas de violência doméstica, tem outras prioridades, como criança com deficiência, criança filha de pessoa com deficiência, tem vários critérios. E é como que se prova, né? Com o laudo médico, que é deficiente, porque senão também não teria como, usaria às vezes a lei para outros fins, né? E existe um período aí, né? Enquanto a mulher sai de casa, até conseguir, tem um prazo, até correr atrás dessa documentação e tudo, né? O boletim de ocorrência e o laudo IML é rápido. É bem imediato, É assim? rápido. Por exemplo, você levar na creche e resolve rapidinho? É porque no caso desse tem que ser muito rápido as coisas, né? Porque o professor ele não tem a medida, então ele pode vir agredir cada vez mais até a criança, prender, fazer com que a pessoa prender em casa. Então tem que ser tudo bem rápido para que ela possa ter esse direito e também exercer esse direito. E depende muito de cada caso, né? Cada caso é um caso. Às vezes o conselho tutelar pode resguardar essa criança enquanto acontece algum andamento, enfim. A sociedade, né? A gente fala aqui que a mulher deve denunciar o agressor, mas ela tem às vezes medo de denunciar para não perder esse berço familiar, ou não ser agredido de maneira mais bruta ainda, né? E também ela tem um certo preconceito, assim, de sofrer algum preconceito em relação à vizinhança. Então, normalmente, muitos casos não são descobertos, né? Acredito que tem muito caso aí que poderia vir à tona e não vem. A maioria das vezes o algoz, ele mistura, né, amor e ódio. Então, assim, confunde a cabeça da mulher. Então, é isso que faz com que ela tenha, assim, receio, dificulte uma saída para buscar ajuda. Mas a gente orienta que a primeira violência que ela sofrer, ela já tem que buscar, sim, ajuda e denunciar, não deixar repetir. A violência doméstica ela é muito velada ainda. Uma vez que até o autor, nem sempre ele sabe que ele está cometendo uma violência doméstica. Às vezes, quando ele fala, eu estou saindo para trabalhar e quando eu chegar eu quero a janta pronta, ele não sabe que ele tem esse direito, ele não sabe que ele está violentando o espaço dela. De repente, ele ainda não abriu para essa situação. É direito da mulher, não é dever dela. Ela faz com o coração, ela faz porque ela está organizando a casa dela, está se mantendo. É a dona do lar, isso. Ali, né? A matriarca. Mas ela não tem uma obrigação. Nós temos um relato de uma família que o autor mesmo coloca. Eu fui criada assim pelo meu pai. Eu nunca imaginei que o que eu estava fazendo e o que ele fez com a minha mãe era um tipo de violência. Então, só a partir mesmo dessas orientações é que ele conseguiu entender que ele estava sendo arbitrário na forma de lidar com a esposa. Existe um chamado ciclo da violência, né? Como que funciona? A primeira fase é dividida em 3 fases. A primeira fase é chamada de fase da tensão, porque o homem começa a ameaçar, a xingar, torna o clima da casa pesado e a mulher começa a ter medo. Aí, só que ela não pensa nunca que vai... É tudo muito abstrato, né? Não pensa, eu estou sofrendo uma violência. Não. Muitas vezes, quando a gente pergunta, chega lá, né, no atendimento, você foi vítima de violência? Então, ela falou, não. Elas falam, não. Por quê? Elas nem têm essa percepção, porque é essa fase que elas estão ficando tensas, né? Logo depois vem a fase da agressão, em que, finalmente, o homem agride de verdade a mulher de alguma forma. Passado isso, ele se arrepende. É um ciclo. Ele se arrepende, pede perdão e diz que ama a mulher no intuito de preservar o casamento, preservar o seu lar, ela perdoa e ele se torna mais amoroso, mais carinhoso por um período. O que acontece? Eles voltam e logo depois inicia o ciclo novamente. Então, o ciclo. Então, ninguém pode julgar essa mulher. Não é legal fazer isso, porque ela passa num ciclo e ela é enganada, né? Ela acredita, e o homem, às vezes, ela acredita que ele vai mudar. Então, ela perdoa e tenta novamente. Mas com o passar do tempo, os episódios de agressão ficam mais graves
Começa um empurrão ali, depois já começa um tapa, depois vai a mulher e começa a ficar toda machucada. E os intervalos de uma fase para outra se tornam menores. Então, e o que é preciso fazer? Entender, né, conversar com essa mulher, apoiá-la, porque é uma situação muito difícil de sair. E depois, ela sabendo que ela tem um apoio, tem órgãos que vão ouvi-la, tem vagas na creche, tem um abrigo que, em último caso, ela pode ficar até ela se reestruturar, ela começa a ter esperança de sair. Então, esse é o nosso intuito, o nosso trabalho. É a questão da dependência, né? A dependência financeira, a dependência emocional. Porque a dependência financeira, se ela realmente tiver rompido a dependência sentimental, ela consegue ir para o mercado de trabalho, colocar o filho na escola e levar a vida em frente. Mas, infelizmente, a dependência emocional é aquela que mais pega. É chegar o tempo dela saber, eu estou pronta, eu não dependo mais emocionalmente do meu parceiro, eu estou pronta para seguir minha vida. Esse é o up do nosso trabalho, de esperar o tempo dela e não deixar ela ficar sofrendo até isso acontecer. Bom, eu vou chamar um intervalo aqui e a gente vai continuar essa discussão aqui, né, sobre esse tema. Nós estamos falando sobre violência contra a mulher, né, de maneira geral, e falando um pouco sobre uma nova lei em Uberlândia que estabelece que mulheres vítimas de violência sexual e física têm prioridade em creches para seus filhos. E vou fechar esse bloco com uma frase que acho interessante de uma campanha que teve na Delegacia da Mulher de Araguari há um tempo, que dizia que homem que é homem não bate, mulher que é mulher denuncia. Né? Acho que é interessante, forte, fica essa frase para... Doutora Mary Simone. Da Mary Simone. Grande Mary Simone e atuante, forte nesse sentido. Parabéns a ela aí se estiver nos acompanhando. Bom, Câmara Debate volta já já depois do intervalo. Não saia daí. Você sabia que o ovo do mosquito da dengue pode resistir até 1 ano sem água? Depois do longo período de estiagem, que afetou principalmente os estados do Sudeste, imagine quantos ovinhos foram se acumulando e eclodiram com a chegada das chuvas. Você sabia que o Aedes voa apenas 1 metro acima do chão? Ou seja, não adianta esticar o braço e acionar o repelente lá no alto. O mosquito voa, no máximo, na altura das pernas. E você sabia que o maior período de atividade do mosquito da dengue é durante o dia? Não adianta fechar as janelas apenas quando o sol se põe. O ideal é usar telas de proteção sempre. Essas são apenas algumas curiosidades sobre o mosquito da dengue. Como eliminá-lo, você já sabe, mas é sempre bom relembrar. Não deixe água parada, principalmente em pneus e vasos de plantas. TV Câmara Uberlândia. Jornal da Câmara. As principais notícias da Câmara Municipal de Uberlândia você acompanha no Jornal da Câmara e também informações que fazem parte da sua vida. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta a nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Câmara Debate de hoje falando sobre violência contra a mulher e sobre a lei que estabelece que mulheres vítimas de violência sexual e física têm prioridade na creche para seus filhos, lei municipal. E aqui conosco, para falar sobre esse tema, estamos aqui com a doutora Priscila Voltarelli Bozola, defensora pública de Minas Gerais aqui em Uberlândia, Eunice Prado, que é advogada, professora, atuante no Núcleo de Educação e Direitos Humanos da Secretaria de Educação, e a Ranier Bota
Guimarães, que é coordenadora do SIM, que é o Centro Integrado da Mulher. E também conosco aqui o vereador Alexandre Nogueira, que é presidente da Câmara. A gente estava falando aqui sobre a mulher não denunciar, né, no finalzinho do primeiro bloco, que tem medo de perder a sua segurança familiar dentro de casa, aquele ciclo que ela é meio que enganada, enfim. Agora tem uma outra frase também que diz que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, mas a sociedade pode contribuir, né? Se vira uma situação de violência, não precisa esperar a mulher denunciar, ela pode contribuir, isso é importante também, não é? Como diz Mete a colher ou não mete a colher? Como diz a nossa querida Cláudia Guerra, né, que é uma grande lutadora pela causa da mulher aqui em Uberlândia, mete a colher sim. Né? Todo mundo que vê alguma forma de violência tem que denunciar, tem que ajudar aquela mulher, porque violência não deve prosperar. Exatamente. Nós temos do governo federal o Disque 180. Né? Se a pessoa, inclusive, não quiser se identificar, ela pode fazer a denúncia e é encaminhada diretamente para a delegacia de polícia. Inclusive, se o vizinho está lá e escutou uma agressão acontecer, que isso é muito comum, ele pode chamar a polícia, não precisa se identificar. A polícia chegando, se presenciou, se pegou, é preso em flagrante, o agressor. Então, e o vizinho, nesse caso, ele está garantindo a vida, que é um bem muito maior do que a relação familiar. Não se mete a colher. Mas isso depende muito, né? Porque numa relação de agressão, a vida é um bem superior garantido pela Constituição. Assim que ele perceber e ver, né, ouvir ou ver mesmo, né? Já houve casos de vizinhos presenciarem os fatos. Então, ele pode e deve, né, ligar para os órgãos competentes e, inclusive, se chegar e abordar a situação no momento que ocorre, poderá haver prisão em flagrante. Deixa eu até fazer uma pergunta. Claro, fica à vontade. Doutora Priscila, se um vizinho ou alguma pessoa souber de uma violência e se essa violência for constante, se ele não, como os outros, não mete a colher, que eu acho uma frase muito machista, né? Isso deve ser algum homem que inventou para que pudesse estar agredindo alguma mulher em alguma situação. Se ele não denuncia esse vizinho que está agredindo, e aí se percebe que com o passar do tempo essa vítima vem a óbito, esse vizinho pode ser indiciado por omissão também de informação? Pode, se houver a prática de um crime e ele pudesse fazer algo e não fez. Aí ele realmente também estaria praticando outro crime. O que ocorre é que muitas das vezes essa violência vai sendo praticada e as pessoas vão se acostumando e às vezes até chega a falar, às vezes conversar com a mulher fala, não está acontecendo nada. Então também tem aquele medo, às vezes uma impossibilidade de resolver, porque a omissão ela é muito isso, ela tem que ter, porque a pessoa se omite. Se ela poderia fazer e não faz algo, ela está se omitindo. Mas quando há impossibilidade de fazer, ela não pratica essa omissão. Mas o vizinho ou qualquer outra pessoa que esteja passando e que tem a obrigação de entrar em contato com os órgãos competentes e realmente relatar o fato, porque é um crime ocorrendo. É um crime, é interesse do Estado punir o crime. Principalmente se for uma lesão, se for uma tentativa de homicídio, isso em qualquer caso, não só contra a mulher, contra qualquer pessoa. Homem contra homem, homem contra uma criança, mulher contra uma criança. Então, é dever do cidadão informar e levar essa notícia às autoridades competentes. Não só nesses casos, como qualquer crime. Qualquer crime. Né? E a pessoa tem resguardado a sua identidade também, né? Não precisa ter medo de sofrer alguma represália depois, enfim. Nos atendimentos que vocês fazem, existe alguma diferença de agressor de pai biológico para pai adotivo? Quando é contra criança também, né? No caso, adotivo, assim, ou indifere? A Maria da Penha resguarda o ambiente familiar, né? Domiciliar, né? Violência doméstica. Então, se o autor for o padrasto, por exemplo, ele é indiciado na Maria da Penha. Aí depende se a vítima for menor ou não, né? A Delegacia de Mulheres, ela atende a violência doméstica e em determinados casos ela pode sim atender a criança, mas depende do contexto.
Se é menor, aí é encaminhado para a delegacia de menores. A delegacia Existem muitos casos de padrastos que violentam, né, as filhas. Se uma estatística, né, há uma estatística de pai adotivo ou padrasto, ele agride mais a criança, isso, às vezes a mulher, do que o pai biológico. Bom, como a gente trabalha diretamente, como a gente trabalha diretamente com a mulher, a gente não atende especificamente a criança. Certo. Eu acredito que a delegacia de menores deve ter essa estatística. Ah, tá. Então, existe uma diferença. É importante lembrar que a violência doméstica ela pode ser cometida, inclusive, por um tio que mora na mesma casa, pelo padrasto, pelo marido, pelo irmão contra irmã. Também enquadra na Lei Maria da Penha. Ela resguarda o ambiente familiar contra todas as pessoas que moram, até mesmo um namorado que está lá no ambiente, que convive com aquela casa e que pratica violência contra a namorada, ele também está praticando violência doméstica contra a mulher. E o inverso é válido também. O homem que é agredido pela mulher. Porque existem casos. Não se enquadra. Na Lei Maria da Penha, não. É agressão. Aí lei seria comum, lei penal. Convencional. Ela não ficaria impune. Em momento algum, a Lei Maria da Penha veio para imunizar, dar qualquer imunidade às atitudes praticadas pelas mulheres. A mulher que praticar qualquer crime, ela também será penalizada pelo rito comum, né, pelo Código Penal, pelas leis existentes no país, mas não se enquadra na Lei Maria da Penha, que ela é específica e tem como sujeito passivo a mulher. A gente tem um dado aqui de quase 130 mil ocorrências em Minas Gerais no ano passado. Eu gosto de fazer pergunta difícil, né? Vocês têm alguma estimativa, assim, de cada caso que é denunciado, quantos são velados? Por exemplo, 3 por 1? De cada caso que é denunciado, às vezes 3 não são e ficam recônditos, assim. Se a denúncia não chega até nós, não tem como a gente... Não tem como saber, né? Não existe fazer essa estatística. O ano passado, no Centro Integrado da Mulher, nós tivemos quase 2.000 novos casos. Só em Uberlândia? Só em Uberlândia. Né? Isso no ano de 2015. Nesse primeiro trimestre, houve uma diminuição em relação ao ano passado. E o nosso objetivo é esse mesmo, né? De que o Centro Integrado da Mulher, quem sabe, possa até deixar de existir. Esse era o nosso sonho, de não ter um órgão que atendesse, necessidade, exatamente, dele. Né? Aqui em Uberlândia, a gente conta com o atendimento do SOS Mulher e Família, né, que foi pioneiro, né, aqui na região, né, que está aí há quase 20 anos no atendimento, é uma ONG, né? E na área governamental, nós temos a Delegacia, a Defensoria, a Superintendência da Mulher, né, e o Centro Integrado da Mulher. O Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres é muito atuante, né, tem nos ajudado bastante com todas as demandas que são encaminhadas para ele. E assim, acredito que nós estamos tendo êxito. E o nosso apelo é esse, de que aquela mulher que está em casa e que ainda não conseguiu romper essa barreira da violência, que ela nos procure. Porque, infelizmente, não tem como a gente ter essa estatística. É necessário que ela venha até nós. Né? A violência doméstica, ela depende da representação. A mulher precisa querer sair daquela situação de violência. O único crime que é estipulado pela Lei Maria da Penha, que é incondicionado, é a violência física ou sexual, né? Que aí não depende da representação da mulher, mas os demais dependem da representação dela. Tem que denunciar. Isso. Tem que fazer o boletim. Depois da Lei Maria da Penha, eu sei que quando surgiu a Lei Maria da Penha, houve um crescimento de denúncias, né, de agressão à mulher. Mas depois essas agressões vêm caindo, esses crimes vêm caindo com a Lei Maria da Penha ou não? Não tem. A estatística mostra que as mulheres ficaram mais corajosas, né, depois da lei, porque elas se sentem até... Teve um efeito moral também. Os homens, eles sabem, muitos deles falam, eu vou enquadrar na Maria da Penha, porque já é muito conhecida, a lei mais conhecida do mundo. É importante lembrar que pela ONU, a Lei Maria da Penha ela é considerada a terceira melhor lei do mundo. Só perde para a Espanha e para o Chile. Então é uma lei muito boa. Agora, implementá-la e conscientizar
as mulheres e também os homens, isso é muito difícil. Então, isso é uma cultura que a gente tem que cultivá-la, e programas como esse são muito bons, porque dá informação para a pessoa, mune a mulher das informações necessárias. O fato da defensoria estar integrado lá num centro único, junto com a delegacia e com o setor psicossocial, também ajuda muito, porque a mulher ela tem naquele momento orientação jurídica, familiar, questões de família, como vai fazer? Ela vai separar, partilha dos bens. Muitas delas não sabem, elas acham que não têm direitos. Então elas se amedrontam de fazer alguma coisa, então elas podem se dirigir à Defensoria Pública para adquirir essa orientação jurídica. O que ela tem direito numa eventual separação, numa separação de corpos, na guarda dos filhos, porque se é uma evidente situação de violência doméstica, ela pode conseguir a guarda unilateral desses filhos e afastá-lo, suspender, né, eventualmente o direito de visitas do pai. Então, tudo isso é uma orientação que é feita pela Defensoria. Eu acho que tudo isso faz com que as mulheres comecem a ir mais. Não que não existia violência antes, mas após a lei e com esse apoio que está sendo dado, elas se sentem mais encorajadas de procurar. E aí, aparentemente, parece que a violência aumentou, mas é porque mais pessoas procuram e denunciam com essas orientações que houve com a nova lei. A violência sempre aconteceu, né? Sempre teve, só que agora está vindo à tona, né? Está aparecendo, né? As pessoas estão denunciando. E acredito que depois de um programa desse aqui, né, quem sabe aí as mulheres tomem mais consciência ainda, se estiver sofrendo alguma agressão, de utilizar os órgãos competentes para denunciar. E acho que é um momento até interessante passar aonde ir, quem procurar, além do 180, pode ser Polícia Militar 190 para fazer um boletim de ocorrência, mas a Defensoria Pública em Uberlândia, por exemplo, sim, vocês poderiam passar o contato, pega aí o papel e caneta, anote, né, e deixa ali na geladeira, no cantinho, caso seja necessário, e a gente espera que não, procure. A Defensoria na Fernando Vilela, a pessoa pode ir diretamente, né? Então, é o seguinte, a Defensoria Pública, como instituição, ela está lá na a sede, fica na Avenida Fernando Vilela, 1303, no bairro Martins. Ela pode se dirigir lá, não sabe onde que fica o SIM? Pode, na Defensoria, de lá ela será encaminhada para o SIM, se for o caso de violência doméstica. E sendo o caso de violência doméstica, então ela é atendida lá no Centro Integrado da Mulher, que a Defensoria faz esses atendimentos às terças e às quintas, mas funciona todos os dias da semana com atendimento psicossocial. Em determinados casos, o SIM encaminha essa vítima até a Defensoria. A Defensoria o atendimento dentro do Centro Integrado da Mulher. Mulher. Às terças e quintas. O atendimento psicossocial é a porta de entrada, né? Onde é feito o levantamento do que aquela vítima realmente está precisando, do que ela pode ser beneficiada. Onde vamos entender o que está acontecendo para depois encaminhar. Isso. Então, ela, por exemplo, se for um caso de crime, ela pode ser encaminhada para a delegacia, lá ela faz a solicitação da medida protetiva, né? Que é aquela que garante o direito do autor ficar afastado da vítima, né? Ou para a Defensoria Pública, nos casos de situação de vara de família, né? Nós temos contato muito com o apoio dos CRAS e dos CREAS, né, que tem nos atendido muito prontamente, às vezes uma situação de vulnerabilidade, né? A Polícia Militar tem sido nossa parceira, né? O CMDM também, sempre conosco, e a gente tenta fazer, o que a gente tem tentado fazer a cada dia é articular uma rede de enfrentamento à violência doméstica em Uberlândia, né? O Centro Integrado da Mulher fica na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, 728. O telefone é 3231-3756. Para falar com a doutora Priscila diretamente, 3235-8613. Né? E a Superintendência da Mulher, que é aquela que cria as políticas públicas, né, para melhorar a situação das mulheres no geral, porque a Superintendência da Mulher ela não trata especificamente da violência, né? Ela articula políticas públicas para as mulheres. E o telefone de lá é 3214-0022. Certo. Agora é bom não confundir o SIM com o SIM, né? O SIM com S
E o que é o SIM Sistema com de C. Informação Municipal, Isso. com o SIM com C, que é o Centro Integrado da Mulher. Que às vezes vai pesquisar, coloca o SIM com S e não vai achar Exatamente. o que está procurando, né? Bom, e casos de a pessoa pedir para arquivar, acontece muito também, né? Da mulher denunciar, aí o processo começa, ela vai lá e retira. Infelizmente. Então, o que acontece? Após a Lei Maria da Penha, essa possibilidade ela só vai existir diante de depois de instaurado o inquérito policial, que fique bem entendido, após instaurado o inquérito, da ocorrência do crime, ela só vai poder desistir numa audiência perante o juiz especificamente designada para isso. Porque o que ocorria antes é que havia muita desistência mesmo, muito arrependimento, então todo o trabalho era perdido. Então veio a lei e vedou essa hipótese. Agora é possível? Mas só na presença do juiz numa audiência especialmente designada para essa finalidade. Então o juiz vai ouvir, vai saber os motivos pelos quais aquela mulher pretende desistir de prosseguir o processo. E ele tem autonomia para arquivar ou não. Isso. Né, diante do que foi exposto. Interessante. Porque, de repente, ela está sendo coagida, ameaçada. Então. Né? Então, aí cabe a ele decidir. Certo. Existe alguma sugestão que vocês queiram dar ao Poder Legislativo? Porque uma lei como essa, por exemplo, já é um grande passo. Existem... que ideias tem várias, né? Assim, vocês têm alguma sugestão para que o Poder Legislativo possa contribuir mais efetivamente ainda nessa causa? Ou é só um sorriso mesmo? Não, nós temos. Porque o espaço aqui é para isso mesmo. O Câmara Debate tem esse viés de trazer pessoas de fora que trabalham com determinadas áreas e colocar junto com os parlamentares aqui, não só o presidente, mas vários, para troca de ideias mesmo, sugestões e enfim. Bom, a gente sabe das dificuldades das escolas em ter a quantidade de vagas necessárias. Isso é uma coisa que a gente está lutando e estamos vencendo a cada dia, né? Mas eu acredito que a mãe, a mãe vítima de violência doméstica, que não é vítima de violência física e sexual, mas ela é vítima de violência psicológica e moral, ela, através de um laudo psicossocial, do boletim de ocorrência, né, ela poderia também ter a vaga, porque aí evitaria de que ela se lesionasse. Quer dizer, a gente vê a violência física e sexual como o ápice, né? Como uma culminância de uma série de violências que essa vítima veio sofrendo ao longo do tempo. Se a gente conseguisse evitar que ela fosse agredida, porque isso acontece, chega muito até nós. Eu preciso mudar, eu quero sair, mas se eu mudar eu não vou poder trabalhar porque eu não tenho onde deixar minha criança. E é claro, tendo esse cuidado que a doutora colocou, de que às vezes as pessoas podem usar, né, de má fé para se aproveitar das vagas, né? Mas aí seria bem claro, como está na lei, né, de que teria que ter um estudo, uma comprovação, um estudo social do caso e ela realmente estivesse precisando, porque nós temos muitos casos. Certo. Na verdade, Fernando, o sorriso aqui foi porque no intervalo nós estávamos conversando sobre exatamente sobre isso. E a Raniera estava dizendo que se a gente poderia complementar a lei. Eu falei que com o maior prazer. Inclusive, surgiu a ideia de fazer uma lei complementar aqui também na divulgação desta lei. Para que ela possa ser divulgada nas escolas, para que os filhos possam entender a lei. E essa lei, sim, olhar a mãe, chamar a atenção da mãe. Mãe, olha, tem uma lei que a senhora pode ter direito à creche, entendeu? Para que as pessoas, ou um vizinho, ou uma pessoa qualquer que tenha acesso ali, ou a própria mãe que vai numa escola procurar a creche, entenda que ela tenha direito a essa vaga. Entendi. Eu também tenho uma sugestão de divulgar nas escolas os direitos que as mulheres têm, independentemente se há ou não situação de violência doméstica, mas divulgar em geral. Quais são os direitos das mulheres, o que é uma violência doméstica, tipo um cartaz ou mesmo uma cartilha, e entregar para essas crianças, que entregam para os pais, e vai conscientizando e informando. Isso é muito importante. É só a conscientização e a educação em direitos que faz com que as coisas mudem e que a igualdade prevaleça entre, né, as pessoas da sociedade. Nesse caso, até as próprias escolas poderiam criar
a sua forma de fazer essa divulgação interna, né? Exatamente. Às vezes um teatrinho, né? Porque a gente tem contação de história, muito bom lembrar assim. que às vezes, o problema não é só na casa do outro, que mesmo que aconteça ali, ela resbala para as outras famílias, porque a pessoa que sofre violência doméstica, a mulher, no caso, ela não vai conseguir trabalhar, não vai ser bem sucedida. O filho que vê isso também parte para a criminalidade. Então isso tem um efeito um malefício muito grande na sociedade em geral. Então essa informação acaba por evitar muitos outros problemas futuros. Aí uma sugestão lá para o núcleo. A gente tem feito isso, mas nós vamos acatar na forma de campanha, né, para ser mais divulgado, tanto a lei, né, quanto os direitos e onde a mulher procurar. Tá. Importante deixar claro que a TV Câmara está aberta para contribuir com essa campanha, né, presidente? Com certeza. Que é muito importante e acredito que esse tema a gente ainda vai trazer outras vezes aqui para discutir, de acordo com o tempo vai passando, a gente vai atualizando as informações e vendo de que maneira que tanto uma lei quanto outra pode mudar, né, a sociedade para melhor. Bom, infelizmente o tempo, a gente ficaria horas aqui discutindo, né? Com certeza. Eu tenho uma lista aqui de muitas perguntas difíceis, mas não no intuito de dificultar mesmo, mas é porque a gente pensa na hora de elaborar um programa, as dúvidas, de preferência todas as dúvidas que o telespectador possa ter. Né? Talvez a gente pecou aqui por não ter perguntado alguma coisa, não ter colocado algum assunto relacionado ao tema na pauta, mas fica a sugestão, o telespectador pode entrar em contato conosco através do e-mail imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br, tá? Pode entrar em contato e sugerir temas também. Queria muito agradecer a presença e peço uma consideração final de cada um, pode ser uma orientação, um apelo, uma divulgação a mais do serviço que é prestado, tão importante esse serviço que é prestado à sociedade, começando pela doutora Priscila Voltarelli Bozola, que é defensora pública, e a gente termina aqui com o Alexandre. Muito obrigado pela sua presença aqui, doutora. Fernando, eu agradeço muito o convite. Gostei muito de ter participado desse debate, porque até uma das funções da Defensoria Pública, a educação em direitos e a informação às pessoas, orientação jurídica, e essa é uma forma de fazer isso ao mesmo tempo para muitas pessoas. Então, é um tema de relevante importância e que assola muitas famílias na nossa sociedade, independentemente da classe social. Então, as famílias passam por esse problema e, às vezes, ficam envergonhadas e até com medo mesmo de tomar qualquer atitude. Então, programas como esse eu acho que é o que é preciso para que a gente consiga avançar no combate contra a violência doméstica ainda mais, e nós precisamos avançar. Então, é muito importante, é muito útil, de utilidade pública, e é um prazer muito grande estar na presença de todos vocês, e espero que eu tenha contribuído e tenha conseguido alcançar aí as mulheres vítimas de violência doméstica, e que a partir de hoje elas consigam tomar uma posição e uma decisão em suas vidas no momento que chegar o momento delas, que cada um tem o seu. Nós da Defensoria Pública estamos lá à disposição e preparados para atender todas as vítimas de violência doméstica e vamos ajudá-las a reerguer suas vidas. Bom, muito obrigado, não só a doutora Priscila, mas a Defensoria, que sempre, quando a gente convida, ele se dispõe a vir, o doutor Fernando, o Valdir, né? Cleiton, Valdo. Isso. Doutora Bárbara. É tanta gente que vem aqui da Defensoria que eu me confundi. Mas eu agradeço muito a Defensoria, que é parceira mesmo do Câmara Debate, está sempre aqui. Não só do Câmara Debate, mas a Câmara Municipal, sempre em conjunto com a Defensoria, promovem boas ações para a sociedade. Muito obrigado. Eunice Prado, advogada, professora, atuante no Núcleo de Educação e Direitos Humanos da Secretaria de Educação, trabalha muito com as crianças nas escolas e um trabalho muito bonito que você pessoalmente faz na defesa, né, dos direitos das mulheres e contra a violência. Eu queria muito agradecer a sua presença mais uma vez conosco aqui. Já é a segunda vez e espero que não seja a última. Obrigado, viu, Eunice?
Eu que agradeço, né? Agradeço aos meus colegas participantes aqui, que o debate foi abrilhantado por eles, e gostaria de me dirigir a você que está em casa, né? A você mulher, né? Que não sofra violência, que procure ajuda, procure sair dessa situação e vamos viver num mundo de paz, porque você merece e as crianças merecem. Nós estamos vivendo um momento, né, que as pessoas têm travado muitas lutas discriminatórias, né, e as pessoas, lutas de homens contra mulheres, de brancos contra negros. Então vamos evitar isso. A nossa função em educar em direitos humanos é para que a gente viva num mundo de paz e acabe com qualquer tipo de violência e discriminação. E a discriminação contra a mulher, ela é muito clara em todos os sentidos, né? Quando ele falou assim, ajudar, contribuir com alguma... A gente vê a discriminação muito clara na política, né? Então, a gente gostaria até que fosse repensado, reorganizado, para que a mulher tenha mais vez e voz na política do Brasil. Muito obrigada. Muito obrigado, Eunice. Fica aí a sugestão, né? Para as mulheres votarem nas mulheres. E indiferente do gênero, claro. Bom, a Ranier Bota Guimarães, que é coordenadora do Sim com C, que é o Centro Integrado da Mulher. Mais uma vez, agradecer muito a sua presença aqui, é a primeira vez conosco, e espero que tenha outras ocasiões para a gente discutir assuntos que possam contribuir com a sociedade. E, mais uma vez, eu deixo espaço para você divulgar o Sim e também a sua consideração final. Muito obrigado, Fernando, eu só tenho que agradecer a oportunidade, é muito rica, esse espaço que a gente consegue chegar até a casa da pessoa, né, da vítima, vamos dizer assim, no foco. É muito importante, esse tema ele precisa ser discutido, ele precisa sair dos bastidores, essa violência precisa deixar de ser velada, o homem precisa entender que às vezes aquela atitude que ele está cometendo é um tipo de violência, e a mulher precisa se empoderar dos seus direitos e romper esse laço de dependência e sair dessa situação de violência. O Centro Integrado da Mulher fica, vou repetir, né? Claro, fica bem claro. Na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, 728. Aí eu vou explicar, porque às vezes fica meio escondidinho, as pessoas às vezes têm um tipo de dificuldade de chegar lá. Fica debaixo do viaduto da Nicomedes com a Rondon Pacheco, em frente à Funda SUS. Né? O telefone de lá é 3231-3756. E aí, com esse telefone, a gente faz o encaminhamento para todos os demais. Não deixe de denunciar, é muito importante. O nosso trabalho salva vidas, e é isso que faz a gente lutar a cada dia. Salva vidas e salva famílias, né? Exatamente. Também. Bom, presidente da Câmara Municipal, o vereador Alexandre Nogueira, que é o proponente que conseguiu, né, colocar em pauta e aprovar esse projeto muito importante, com o apoio de todos os vereadores, né? Presidente, mais uma vez agradecer a sua presença aqui, parabenizar por essa atitude e, claro, contar com você em outras oportunidades aqui no Câmara Debate. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a doutora Priscila, agradeço a Eunice, a Aniele, discutir um tema tão importante com mulheres maravilhosas, com conteúdo maravilhoso que elas têm, para que as pessoas possam cada vez mais usufruir, né, dos direitos delas e para que essa violência acabe de uma vez por todas. Nós precisamos acabar com qualquer tipo de violência, como a Eunice disse, né? Nós temos vários tipos de violência no nosso meio, mas a violência à mulher é uma coisa que acaba com a família no seu seio, né? E acaba sendo violentada não só a mulher que foi agredida, mas toda a família, os filhos, os pais daquela mulher, os irmãos daquela mulher. Então, para que essa violência acabe de uma vez por todas, né? Agradecer mais uma vez a você, dizer que a Câmara está sempre de portas abertas para recebê-las, certo? Para que vocês possam usar da tribuna, discursar, fazer aí um apelo à sociedade, porque quanto mais
nós vamos esclarecer as mulheres dos direitos delas, mas elas vão se encorajar, empoderar para que denuncie o agressor, né? Essa lei nós temos aqui já ideias para implementar a lei e também para divulgar a lei, para que ela possa, cada vez mais, a mulher que sofrer agressões familiares ali, que ela possa, então, ter o direito, que o filho possa ir para a creche, né, e a prioridade da creche. Agradecer a população de Uberlândia de um modo geral, que nos acompanha, e que a Câmara também está aberta a toda a população de Uberlândia. Bom, então agradeço a todos. E a você em casa também agradeço, e mais uma vez o nosso e-mail é imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br. Câmara Debate volta num próximo programa. Até lá.